Bem-vindos ao canal Sementes da Pureza. Hoje vamos explorar 16 alertas poderosos de Provérbios, um livro que nos traz sabedoria prática para a vida. São lições que nos ensinam a como viver de maneira mais sábia e equilibrada, enfrentando os desafios da vida com fé, paciência e discernimento. Vamos falar sobre como o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa, como manter nossa fé nas dificuldades, como evitar conflitos e muito mais. Então, se você busca aplicar mais sabedoria em seu dia a dia, fique com a gente até o final e descubra como esses ensinamentos podem transformar sua forma de pensar e viver. Vamos começar. Primeira lição: o poder do silêncio. Em Provérbios 17:28 está escrito: até o tolo, quando se cala, é contado por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Esse versículo de Provérbios 17:28 nos ensina uma lição muito valiosa sobre o poder do silêncio. Ele nos mostra que até uma pessoa que normalmente age de forma tola pode ser vista como sábia se souber quando se calar. Isso acontece porque, quando alguém fica em silêncio, as pessoas podem associar isso à reflexão e ao entendimento. O silêncio transmite a ideia de que a pessoa está pensando antes de falar, o que é algo que as pessoas muitas vezes admiram e respeitam. Por outro lado, quem fala o tempo todo, sem pensar nas palavras, acaba expondo suas falhas e pode dizer coisas que não fazem sentido, ou pior, mostram falta de sabedoria. Falar impulsivamente ou sem refletir pode levar a mal-entendidos, desrespeito ou até confusão. Isso nos ensina que, em muitos momentos, não falar é mais sábio do que falar sem pensar. O ponto central desse versículo é que o silêncio não deve ser visto como fraqueza, mas como uma forma inteligente de agir. O sábio sabe exatamente quando é hora de falar e quando é melhor se manter em silêncio. Ficar quieto em determinadas situações, especialmente nas mais tensas ou conflitantes, pode evitar maiores problemas e demonstra uma atitude de controle emocional. Portanto, o versículo nos ensina que a verdadeira sabedoria não está em ser a pessoa mais falante ou em ter sempre uma resposta pronta, mas sim na habilidade de discernir o momento certo de falar e, principalmente, o momento certo de calar-se. Esse tipo de sabedoria pode evitar desentendimentos, preservar a paz e até destacar a pessoa como alguém inteligente e reflexivo. Segunda lição: mantendo a fé na adversidade. Provérbios 24:10 nos oferece uma reflexão profunda sobre a nossa reação diante das dificuldades da vida. O versículo diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Essa passagem nos ensina a importância de sermos fortes em momentos de crise, quando enfrentamos adversidades e desafios. Em tempos de angústia, muitos podem se sentir desanimados, vulneráveis ou até mesmo tentados a desistir. No entanto, esse versículo nos alerta que, se deixarmos a adversidade nos vencer, nossa força será enfraquecida. Mas o versículo não fala apenas da força física. Ele se refere à nossa força interior, à nossa fé e à confiança em Deus. Quando enfrentamos dificuldades com uma fé inabalável, com coragem e determinação, nossa força se torna mais poderosa e capaz de nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. A mensagem central aqui é que não devemos ceder à fraqueza diante das dificuldades. Quando nos apoiamos em nossa fé e buscamos a ajuda de Deus, nossa força interior cresce e nos capacita a superar qualquer desafio. A verdadeira força vem de manter a confiança em Deus, sabendo que Ele é nossa rocha e nossa ajuda em tempos de angústia.
Portanto, em vez de nos curvarmos diante da dificuldade, somos chamados a perseverar com coragem, fortalecendo nossa fé e confiando plenamente em Deus, para que possamos enfrentar a angústia com a força necessária para superá-la. Terceira lição: como evitar conflitos. Provérbios 26, 20 diz: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Esse versículo traz uma grande lição sobre como as discussões e desentendimentos acontecem e como podemos evitá-los. Pensa no fogo, ele só continua queimando enquanto você coloca mais lenha. Se você não adicionar mais combustível, ele vai acabar se apagando. Agora, trazendo isso para a nossa vida, a lenha representa as fofocas, as palavras negativas, as fofocas que espalhamos ou ouvimos. Quando alimentamos essas coisas, estamos colocando mais lenha no fogo, fazendo as brigas e discussões ficarem maiores. Por outro lado, se pararmos de espalhar fofocas ou de nos envolver em conversas que só alimentam as brigas, o conflito vai se dissipar por si só. O versículo nos ensina que, muitas vezes, as contendas e os desentendimentos surgem porque damos atenção demais a coisas que não deveriam nos afetar. E se não alimentarmos esses conflitos, eles vão acabar naturalmente. Essa sabedoria nos convida a refletir. Em vez de alimentar fofocas e brigas, que tal escolher a paz e o silêncio? Ao não participar de discussões desnecessárias, podemos viver em harmonia com os outros. Ou seja, a lição é clara. Se não colocarmos lenha no fogo, ele vai se apagar. E assim, podemos viver com menos contendas e mais tranquilidade. Quarta lição: guardando o coração, a fonte da vida e da sabedoria. Em Provérbios 4:23, encontramos um versículo profundo que nos alerta sobre a importância de proteger o coração. O versículo diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo fala sobre a importância de cuidar do nosso coração. Quando a Bíblia menciona o coração, ela não está falando só do órgão físico, mas daquilo que sentimos, pensamos e desejamos. O coração é como o centro das nossas emoções e decisões. Ele é a fonte de tudo o que fazemos na vida. O versículo diz que, acima de tudo, devemos guardar o nosso coração, porque tudo o que fazemos e como vivemos vai depender do que está dentro dele. Se o nosso coração está cheio de coisas boas, como paz, amor e sabedoria, nossa vida será mais positiva e as nossas escolhas também serão boas. Mas, se o nosso coração está cheio de ódio, mágoas ou pensamentos negativos, isso vai afetar negativamente a nossa vida e os nossos relacionamentos. Agora, como guardamos o coração? Proteger o coração significa cuidar do que pensamos, do que ouvimos, das coisas que assistimos e até das pessoas com quem nos relacionamos. Tudo isso pode influenciar o que entra no nosso coração. Devemos ser atentos ao que permitimos dentro de nós, porque isso vai se refletir nas nossas ações e atitudes. No final das contas, esse versículo nos lembra que tudo começa no coração. Se conseguirmos guardá-lo com sabedoria, ele será a fonte de uma vida boa, cheia de decisões sábias e atitudes positivas. Por isso, é tão importante estarmos atentos ao que estamos permitindo que influencie nosso interior. Quinta lição: a importância de cumprir promessas. O versículo de Provérbios 25:14 diz: a pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. Esse provérbio usa uma metáfora simples,
mas muito poderosa para nos ensinar sobre a importância da honestidade e da integridade nas nossas palavras e ações. Na época em que esse versículo foi escrito, a chuva era um evento extremamente importante, especialmente para as sociedades agrícolas. As chuvas eram necessárias para a boa colheita e, portanto, essenciais para a sobrevivência e prosperidade das pessoas. Quando as nuvens se formavam no céu, a esperança era grande de que a chuva chegaria e traria benefícios. No entanto, se as nuvens se dissipavam sem trazer nada, a decepção era enorme, pois as expectativas não foram atendidas. De forma semelhante, uma pessoa que faz uma promessa, especialmente uma promessa de fazer algo de bom, como dar um presente ou cumprir algum compromisso, mas não cumpre o que prometeu, cria uma falsa expectativa. Ela gera uma expectativa de algo positivo que nunca chega, deixando as pessoas desapontadas e frustradas. Essa comparação com as nuvens que não trazem chuva nos ensina sobre a importância da responsabilidade e da confiança. Quando alguém promete algo, a confiança das pessoas depende do cumprimento dessa promessa. Se não cumprir, a pessoa se torna como as nuvens que passaram sem trazer a chuva, ou seja, algo que foi esperado, mas não se concretizou. A lição que podemos tirar desse versículo é que devemos ser cautelosos com o que prometemos. Se não podemos ou não temos a intenção de cumprir uma promessa, é melhor não fazer promessas. Afinal, prometer algo e não entregar não só prejudica nossa reputação, mas também fere a confiança dos outros. A verdadeira sabedoria está em ser fiel à nossa palavra e agir com responsabilidade, criando um ambiente de confiança e respeito mútuo. Sexta lição: cuidado com a inveja, o perigo de admirar o caminho dos maus. Em Provérbios 24, versículo 1, o versículo nos alerta dizendo: não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles. Isso quer dizer que mesmo que algumas pessoas que fazem coisas erradas pareçam estar se saindo bem ou até tenham sucesso, não devemos sentir inveja delas. Muitas vezes quem vive de maneira errada pode ter prosperidade momentânea, como dinheiro, fama ou poder. Mas o versículo nos lembra que esse tipo de vida não tem um bom final. As pessoas que vivem dessa maneira geralmente acabam enfrentando consequências negativas no futuro. O verdadeiro sucesso e a verdadeira paz não vêm de seguir o caminho dos maus, mas de viver com justiça e honestidade. Mesmo que demore mais para ver os frutos de uma vida justa, no final ela traz mais paz e satisfação verdadeira. Ou seja, o versículo nos ensina a não nos deixar enganar pela aparência de sucesso das pessoas que fazem o mal. A verdadeira felicidade e o sucesso duradouro estão em seguir os princípios de justiça e integridade. Sétima lição: o desafio de amar quem nos persegue. Em Provérbios 25, 21 a 22, a Bíblia nos ensina algo bem desafiador. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Aqui, Deus nos instrui a tratar bem até mesmo aquelas pessoas que são nossos inimigos. Se alguém nos faz mal, em vez de querer vingança, o versículo diz para ajudar essa pessoa quando ela precisar. Se o inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se ele tiver sede, dê água. Pode ser difícil, mas essa atitude de bondade ajuda a quebrar o ciclo do ódio. A expressão amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça significa que, ao fazer o bem para alguém que te fez mal, você está fazendo com que a pessoa se sinta envergonhada ou até desconfortável com o mal que fez.
E ao agir assim, você mostra que é mais forte, pois a verdadeira força está em não responder ao mal com mais mal, mas com bondade. Além disso, o versículo nos lembra que a vingança não é nossa, mas de Deus. Quando alguém nos prejudica, não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Podemos confiar que Deus vai lidar com isso, e Ele vê o que estamos fazendo. Ele recompensa quem age com bondade e não com ódio. Então, o versículo nos ensina que, ao ajudar nossos inimigos e não retribuir o mal com mal, estamos confiando em Deus e mostrando uma verdadeira força de caráter. Deus vai recompensar aqueles que escolhem agir com amor e paciência. Oitava lição: o controle da ira, a sabedoria de reagir com calma. Em Provérbios 29:11, o versículo diz: o tolo dá livre curso à sua ira, mas o sábio a reprime e a apazigua. Isso significa que o tolo não consegue controlar a raiva. Quando ele fica irritado, ele simplesmente explode, age por impulso e faz coisas que podem acabar piorando a situação. Muitas vezes, isso acaba gerando mais problemas e afastando as pessoas. Por outro lado, o sábio sabe controlar suas emoções, especialmente a raiva. Ele não deixa que a ira tome conta dele. Mesmo se estiver irritado, ele respira fundo, pensa antes de agir e tenta resolver a situação de uma forma calma e pacífica. O sábio sabe que se reagir com raiva, vai acabar piorando as coisas. Então ele apazigua a situação. Ou seja, esse versículo nos ensina que o autocontrole é fundamental. Em vez de reagir impulsivamente e falar ou fazer coisas que não pensamos, devemos procurar calma e agir com sabedoria. Isso não só ajuda a resolver conflitos, mas também a manter a paz e as boas relações com as pessoas ao nosso redor. Nona lição: o pedido por sinceridade e o necessário. Imagina um pedido bem profundo a Deus, um pedido que fala diretamente do coração, que expressa o desejo de viver com sabedoria e equilíbrio. É isso que vemos em Provérbios 38:9, onde o autor faz um pedido poderoso. Ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza, mas dá-me o pão que me for necessário. Aqui, ele está pedindo duas coisas muito importantes. Primeiro, ele pede que Deus afaste a mentira e a falsidade da sua vida. Ele sabe que viver uma vida de honestidade é essencial. A mentira destrói a confiança e a falsidade só gera desarmonia nas relações. A pessoa sábia, como ele, prefere a verdade, mesmo quando é difícil, porque sabe que a honestidade é a base para uma vida digna e cheia de paz. Em segundo lugar, ele pede que Deus não lhe dê nem pobreza extrema nem riqueza demais. Ele pede o que é necessário. Mas por que ele faz esse pedido? Porque ele entende que tanto a pobreza quanto a riqueza podem nos afastar do nosso propósito e dos nossos valores. Se ele for muito pobre, pode cair no desespero e na frustração. E se for muito rico, pode se tornar orgulhoso ou esquecer o que realmente importa. Então, ele só quer o suficiente para viver com dignidade, sem exageros, sem extremos. A lição que fica para a gente é sobre viver com humildade e equilíbrio. Devemos ser gratos pelo que temos e não buscar sempre mais do que precisamos. Viver com sinceridade, buscar o suficiente para nossas necessidades e não nos deixar levar pelos excessos ou pela falta. Quando conseguimos viver dessa maneira, com equilíbrio e verdade, estamos realmente vivendo de forma sábia. 10ª lição: a sabedoria do planejamento. Provérbios 21:5 nos dá uma lição profunda sobre o verdadeiro caminho para o sucesso e a prosperidade. O versículo diz: os planos do diligente conduzem à abundância,
mas a pressa excessiva leva à pobreza. Aqui a palavra-chave é diligência, que significa um trabalho focado, constante e bem planejado. Quando temos paciência, nos dedicamos com seriedade e fazemos nossos planos de forma cuidadosa, é isso que nos leva a resultados positivos e duradouros. A abundância que buscamos não vem do acaso, mas de uma abordagem meticulosa e perseverante, onde cada passo é dado com sabedoria. Por outro lado, o versículo também nos alerta para os perigos da pressa e da falta de planejamento. Quando agimos de forma apressada, sem pensar nas consequências, corremos o risco de tomar decisões precipitadas que nos levam ao fracasso. A pressa excessiva pode nos enganar, fazendo com que busquemos soluções rápidas, mas ineficazes, que não resultam em prosperidade, mas sim em escassez e arrependimento. A grande lição que Provérbios 21:5 nos oferece é que o sucesso verdadeiro e duradouro não vem da pressa ou da impulsividade, mas de uma ação tranquila e sábia. Ao planejarmos cuidadosamente nossas ações, com paciência e dedicação, alcançaremos os frutos desejados. A sabedoria está em agir com calma, focar no que é necessário e ser constante em nossos esforços. Em vez de buscar soluções rápidas, devemos investir na construção sólida e gradual de nossos objetivos. Portanto, o segredo para a prosperidade está em planejar bem e agir com perseverança, sem se deixar levar pela pressa. 11ª lição: a força interior para superar as adversidades. Provérbios 18:14 traz uma reflexão profunda sobre o poder do espírito humano em tempos de dificuldades. O versículo diz: "O espírito do homem sustém a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará?" Essa passagem nos lembra que o ânimo e a força interior são essenciais para a nossa recuperação e resistência diante das adversidades. Quando enfrentamos enfermidades físicas ou momentos difíceis, o espírito forte pode nos ajudar a suportar e superar as dificuldades. A motivação e a coragem internas são fatores que podem sustentar nosso corpo e nossa mente, permitindo-nos resistir à dor e seguir em frente. Por outro lado, quando o espírito está abatido, quando estamos emocionalmente ou mentalmente fracos, a recuperação se torna muito mais difícil. O ânimo, nesse caso, é a chave para a superação. A mensagem aqui é clara: o espírito humano tem um poder transformador. Quando mantemos nossa fé, esperança e motivação, conseguimos enfrentar até mesmo as situações mais desafiadoras. No entanto, quando nos deixamos abater emocionalmente ou espiritualmente, podemos perder a capacidade de lutar e de nos reerguer. A força interior é o que nos ajuda a seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Portanto, cuidar do nosso espírito, mantendo-o fortalecido, é fundamental para enfrentar os desafios da vida. Quando a alma está alimentada com fé, esperança e alegria, ela nos dá a força necessária para nos levantar, não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias. 12ª lição: a força da juventude, a sabedoria da idade. Provérbios 20 e 29 nos oferece uma reflexão sobre as virtudes de diferentes fases da vida. O versículo diz: "A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos é a cabeleireira branca." Aqui, o autor nos ensina que cada fase da vida traz consigo suas próprias virtudes e valores. Para os jovens, a força física é um grande destaque. Eles possuem energia, vigor e disposição para enfrentar os desafios da vida, sendo essa força um símbolo de potencial, oportunidade e capacidade de realização.
A juventude é a fase em que se constrói o futuro, e a força física muitas vezes representa a habilidade de conquistar objetivos e superar obstáculos. Já para os mais velhos, a verdadeira beleza está em sua sabedoria, adquirida ao longo dos anos de vida. O versículo faz alusão à cabeleireira branca, que simboliza a experiência, o conhecimento e a maturidade que vem com o tempo. À medida que envelhecemos, a beleza da velhice não está apenas no aspecto físico, mas na riqueza de experiências que transformam os mais velhos em fontes de sabedoria para as gerações mais jovens. A mensagem central aqui é que cada fase da vida tem seu próprio valor único. A juventude se destaca pela força e energia, enquanto a velhice se destaca pela sabedoria e pela experiência acumulada. Ambos são essenciais e têm seu papel importante na sociedade, e devemos aprender a valorizar e respeitar tanto os jovens quanto os mais velhos. Portanto, é importante reconhecer a riqueza de cada fase da vida, aproveitando ao máximo as virtudes que a juventude oferece e, ao mesmo tempo, respeitando e aprendendo com a sabedoria que vem com a idade. 13ª lição: generosidade que abre portas para bênçãos. Provérbios 22:9 diz: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Este versículo traz uma lição poderosa sobre a importância da generosidade, não apenas para quem recebe, mas também para quem pratica. A mensagem central desse versículo é que a generosidade vai além de uma simples ação. Ela reflete um coração disposto, um espírito de altruísmo genuíno, onde ajudamos sem esperar nada em troca. Quando damos, seja em gestos materiais, emocionais ou espirituais, criamos um ciclo de bondade e abundância que transforma tanto a vida do receptor quanto a nossa. A generosidade não se limita a compartilhar riquezas materiais, mas envolve também o tempo, atenção e amor que damos aos outros. Quando praticamos esse tipo de generosidade, estamos refletindo o caráter de Deus, que é generoso e se importa com as necessidades de todos. O versículo nos ensina que a verdadeira bênção vem quando damos com um coração altruísta, buscando ajudar os outros não por obrigação, mas por compaixão e amor genuíno. Deus honra um coração que se dispõe a cuidar do próximo e promete recompensar aqueles que são generosos. Em resumo, Provérbios 22:9 nos lembra que a generosidade é uma ação poderosa. Ela não só abençoa quem recebe, mas também quem dá. Ao compartilhar nossas bênçãos, Deus derrama mais bênçãos sobre nossas vidas. A generosidade é um reflexo do amor divino e uma maneira prática de viver a fé, mostrando ao mundo o cuidado e a bondade de Deus em nossas atitudes cotidianas. 14ª lição: o valor do bom nome. Provérbios 22:1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Este versículo nos ensina que o caráter e a reputação têm um valor muito maior do que qualquer bem material que possamos acumular. A mensagem principal aqui é que, por mais que as riquezas possam proporcionar conforto e segurança temporária, elas não podem comprar respeito e honra. O bom nome conquistado através de ações justas e íntegras é algo que vale muito mais e é capaz de abrir portas que o dinheiro nunca seria capaz de abrir. Uma boa reputação pode nos levar a relacionamentos mais profundos e duradouros, ao passo que as riquezas podem ser perdidas ou esquecidas com o tempo. Este versículo também nos lembra que o respeito que conquistamos ao longo da vida é um reflexo da nossa personalidade e princípios. A honra é algo que não pode ser comprada, mas conquistada por meio de atitudes honestas, generosas
e respeitosas. Em resumo, Provérbios 22:1 nos ensina que o caráter e a integridade são mais valiosos do que o dinheiro. O verdadeiro tesouro está em ser respeitado e estimado, pois isso traz não apenas bênçãos pessoais, mas também influencia positivamente aqueles ao nosso redor. A honra e o bom nome são riquezas imensuráveis que se tornam mais importantes do que qualquer bem material. 15ª lição. A fonte da verdadeira sabedoria. Provérbios 2:6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Este versículo nos lembra que a verdadeira sabedoria não vem de fontes humanas, mas é um dom divino. A mensagem principal desse versículo é que Deus é a única fonte de sabedoria genuína. Embora possamos aprender através de livros, experiências e ensinamentos humanos, é somente através de Deus que recebemos a verdadeira compreensão sobre a vida, os valores e as escolhas. Ele nos dá a inteligência necessária para compreender o mundo ao nosso redor, mas também nos guia com discernimento espiritual. O versículo também ressalta que a sabedoria que Deus oferece não é apenas intelectual, mas abrange inteligência moral e espiritual. Ela nos ajuda a discernir o certo do errado, a viver de acordo com seus princípios e a agir com discernimento em todas as situações da vida. Em resumo, Provérbios 2:6 nos ensina que a sabedoria divina é a chave para vivermos de maneira plena e alinhada com os propósitos de Deus. Se queremos realmente entender o propósito da vida e tomar decisões sábias, precisamos buscar a sabedoria que vem diretamente de Deus. 16ª lição. A luz que brilha na vida dos justos. Provérbios 13:9 diz: a luz dos justos brilha com alegria, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Este versículo compara a vida dos justos e dos ímpios, usando a metáfora de luz e escuridão para ilustrar as consequências de cada escolha de vida. A mensagem central desse versículo é que os justos, aqueles que vivem de acordo com os princípios de Deus, refletem a luz divina. Essa luz é uma manifestação de alegria, paz e prosperidade espiritual. Quando seguimos os caminhos de Deus, nossas vidas se tornam um reflexo de sua bondade, e nossa alegria interior se reflete nas nossas ações e relacionamentos. Por outro lado, a lâmpada dos ímpios simboliza as vidas daqueles que escolhem viver em desobediência a Deus. A escuridão, que representa a falta de sabedoria e a destruição espiritual, se instala em suas vidas e, eventualmente, sua luz se apaga. Sem a orientação divina, as escolhas dos ímpios os levam a consequências negativas e a perda de direção. Em resumo, Provérbios 13:9 nos ensina que ao escolhermos viver de acordo com a justiça e os princípios de Deus, nossa vida brilha com alegria e bênçãos, enquanto viver longe de Deus leva à escuridão e destruição. A verdadeira luz vem de viver segundo a vontade de Deus e de refletir sua luz em nosso mundo. Esses 16 alertas de Provérbios nos convidam a refletir sobre nossas atitudes e escolhas diárias, nos lembrando da sabedoria prática que a Bíblia nos oferece. Ao ouvirmos esses ensinamentos, somos desafiados a cultivar o silêncio quando necessário, manter a fé nas adversidades, agir com generosidade e sempre buscar a sabedoria divina. A verdadeira sabedoria, como aprendemos, não está apenas nas palavras que dizemos, mas nas atitudes que tomamos e nas escolhas que fazemos em nossas vidas. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas lições valiosas.
Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.